acalma meu ser. Te amo, Maria, Mãe da terra e do céu. Tua luz me guia com amor tão fiel. Entre anjos tu estás e reina no coração. No teu colo estou em paz, tu és minha oração. Oh, 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 oh. Rainha de paz, tua graça me faz. Teu sorriso acalma meu ser. Te amo, Maria, Mãe da terra e do céu. Tua luz me guia com amor tão fiel. Entre anjos tu estás e reina no coração. No teu colo estou em paz, tu és minha oração. Oh, 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 oh. De paz, tua graça me faz. Teu sorriso acalma meu ser. Te amo, Maria, Mãe da terra e do céu. Boa noite. Para almas sedentas, Jesus, água viva. Nós estamos na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, Diocese de Campos, no dia 9/6, hoje com o nosso ilustríssimo, reverendíssimo Padre Luiz. Estamos aqui hoje para falar de um tema muito especial, mais do que especial. Mais uma vez nós vamos falar sobre a Virgem Maria, a Mãe que resgata. E aqui eu venho passar a palavra agora para o meu irmão João. Paulo. Desculpa. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui hoje, né, para a honra e glória do Senhor, usando esse instrumento de evangelização, que é o podcast. Hoje em dia, né, abrange muitas pessoas, né? Então, com isso, a gente pede que você deixe seu like, né? Dá o joinha aí, curte, compartilha, mande seu comentário, que a gente, na hora que você quiser fazer alguma pergunta para o Padre Luiz, às vezes para o diácono, né? A gente está aqui para poder responder e levar a palavra de Deus para frente, como diz meu amigo Juliano, né? Vamos evangelizar e levar a palavra adiante. Boa noite, diácono. Boa noite a todos. Mais uma vez, agradeço o convite. Hoje, tentando substituir o Juliano, né? Não é impossível. Um abraço a ele que está em Brasília, cuidando da saúde do filho. Nós todos aqui estamos em oração pela plena recuperação do filho do Juliano. E hoje, em especial, estamos acolhendo com muito carinho o nosso querido Padre Luiz. Boa noite, Padre Luiz. Boa noite para os que nos acompanham. Um prazer. Primeira vez que estou aparecendo por aqui, tenho medo de não corresponder à expectativa, todo mundo lá na paróquia. Não, nós vamos ouvir o Senhor. Tá bem, que Deus abençoe aí esse momento de partilha, de aprendizado também. Quando a gente fala, aprende também. Acho que é bonito. Nossa Senhora, que é o nosso tema, também nos ensina, né? Os caminhos de Jesus. Nossa Senhora nos ensina a sermos pessoas melhores também, né? O tema hoje é do resgate, que Nossa Senhora também nos resgate. Eu gosto muito no texto, quando medito a perda e o encontro com o menino Jesus no templo, de pedir isso, que Nossa Senhora, olha que coisa bonita, nos encontre quando nos perdermos do caminho de Jesus. Não é bonito? Que Nossa Senhora nos encontre, nunca nos deixe afastar, que ela nos resgate, né? No seu Amém. Colo, no seu amor misericordioso, no seu amor bondoso de mãe. Amém, amém. Amém. Queremos agradecer também aos nossos patrocinadores. E vamos começar, Padre. Não como uma pergunta, né, mas como algo que a Bíblia vem nos dizer. Né? O nosso tema é o resgate. Né? Sim. A Virgem Maria é aquela que resgata.
Em Lucas 1, 26, 17, fala que Nossa Senhora é aquela que recebeu um chamado, né? Esse chamado veio diretamente do próprio Deus, né? Sim. Você sabe que todas as vezes que o anjo chega para anunciar ou para falar algo, eles são a boca de Deus, né? Gabriel seria isso, né? O mensageiro de Deus, né? Não seria isso? Sim. E dentro desse contexto, né? Que Maria recebe esse sinal, recebe esse chamado, né? Maria não teve em momento nenhum, assim, o que a palavra nos relata, que ela parece que ela teve medo, né? Como posso, né? É porque olha como é bonito. Tudo isso não aconteceu como se Nossa Senhora tivesse uma bola de cristal e visse na bola de cristal tudo como é que ia ser. Não é assim. Nossa Senhora teve que se entregar. É essa beleza do chamado, do convite, da palavra do Senhor para Maria. É se lançar na aventura da fé. Não é como quem vê tudo numa bola de cristal. Não é isso. É fazer a aventura de quem se entrega na mão de Deus. Ela é aquela que acreditou que se cumpriria as promessas do Senhor na sua vida. Portanto, é o mesmo caminho que nós também precisamos. A gente não vê tudo, a gente tem que caminhar. Enquanto caminhamos, aprendemos, e foi esse o caminho de Nossa Senhora, com um olhar de fé de que Deus estava realizando a obra dele, né? Eu sinto um pouquinho isso. Eu já estava fora de Itaperuna há muitos anos. Eu fiquei... Meu DNA Padre, eu sou de Itaperuna mesmo. Sou do bairro da Vinhosa. E eu me lembro que eu vinha visitar aqui o patronato, atuava, fui líder de juventude, fui para o seminário, depois me ordenei padre, depois de 30 anos, volto de novo para cá, né? Eu falei, meu Deus, já estou velho, recomeçar tudo em Itaperuna. E aqui é uma cidade grande, né? As exigências evangelizadoras são bem maiores, né? E aí eu vim fazer essa entrega, confiar que Deus faz contra todos os programas humanos, né? E aí vim, me entreguei, falei assim, vou tentar. Mas sinto hoje como Deus agiu. Foi vontade de Deus. Eu não trabalhei por trás, quando sobrar tal paróquia eu quero ir para lá. Não houve nada disso. Eu estava na catedral, fui nomeado vigário-geral e eu queria sair de Campos mesmo, né? Aí o Padre Leandro aceitou a troca, vim embora para cá. Mas eu dei certo aqui em Itaperuna, com esse jeito mais manso, mais amoroso com o povo. Eu acho que é fazer a vontade de Deus como Maria fez. É isso que nos coloca aí nessa sintonia de fé, né? Fazer a vontade de Deus como Nossa Senhora. Eis aqui a serva. Quero ser serva. A vontade de Deus é o que eu quero para a minha vida. Foi isso que ela fez. É isso que nós também queremos fazer. É interessante o senhor tocar nesse assunto. O nosso tema hoje vai dizer que a mãe resgata, né? Sim. O senhor acredita que o senhor é um resgatado por ter voltado à terra natal? Tá certo que o senhor não foi para a paróquia mariana, foi para a paróquia de São José. Mas meu coração é mariano. Esse resgate... Eu acho que o que eu sinto é o sinal diz respeito à Mãe do Infinito Amor, que eu toco teve um crescimento muito grande. Também devido ao alcance das redes sociais. Ele estava me perguntando o que eu acho das redes sociais. Tem um lado positivo, que é esse de poder fazer esse trabalho de evangelização. Como eu sou um padre, esse ano eu já faço 40 anos de padre. Eu sou um padre numa formação muito antiga, sabe como? Era o contato, ia para a porta da igreja. Eu mantenho isso, que o povo gosta. Como dizia o Papa Francisco, né? Tem cheiro das ovelhas, né? O povo gosta dessa proximidade pastoral. Todo esse sucesso pastoral, eu acho que deve-se a isso, esse
povo gosta de um pastor amoroso, que tenha Próximo. proximidade, né? A internet facilita no alcance da grande massa. Eu, quando começou a pandemia, eu enfrentei bem a pandemia com a minha idade, eu fui para o confessionário, fui eu que negociei com o Ministério Público em nome de todas as religiões, para que se mantivesse as igrejas abertas, com quantidade reduzida. Eu penso que foi um aprendizado na pandemia do uso dos meios de comunicação. Eu que não entendia nada. Eu precisei até hoje ainda tenho dificuldade até no celular, eu não faço nada sem que o meu secretário do lado me faça. Eu acho que as redes sociais nos possibilitou isso que a gente está fazendo, alcançarmos muita gente. Eu, na pandemia, me servi de pessoas que sabiam fazer, eu sabia falar. E as pessoas montavam tudo, como vocês estão fazendo, e aí pronto, padre, pode ficar tranquilo, você só olha lá e deixa o resto conosco. Meu Deus do céu, consegui evangelizar, manter uma ação evangelizadora grande, que quando eu entrava no ar, subia rapidinho assim, uma coisa assim espetacular. Hoje eu postei uma coisa, no final da tarde fui ver, já estava com 10 mil coisas. Você vê como é que o alcance das redes. Este é um lado positivo. E o lado negativo é que se as redes são exageradamente absorvidas por uma pessoa, pode criar pessoas individualistas que não se encontram, que não conversam. Isso é que é ruim. Um filho, por exemplo, se tranca no quarto e fica lá vendo aquelas mensagens uma eternidade, e com o risco de ter acesso a coisas ruins também, né? Então as redes sociais também acho que a gente deve saber lidar. Ele me perguntou isso, eu acho que a gente tem que saber lidar como eu devo usar, tem que ter restrições mesmo, não levar celular para a mesa na hora de almoçar. Tem gente que leva para um celular assim, está almoçando, olhando ali, faz aí ele olha ali. É ruim, que a gente tem que conversar, tem que se relacionar. Acho que é isso que... Mas as redes me ajudaram, no período da pandemia, a produzir evangelização, a levar. Pensei que eu nunca ia conseguir fazer nada, porque tem padres que têm uma capacidade de comunicação que é uma coisa extraordinária, né? Quando vejo esses padres fazendo, às vezes não, eu sei, eu fui bom aluno, eu sei a Sagrada Escritura, eu os vejo para perceber como eles fazem, como eles conseguem ter uma comunicação que é uma coisa espetacular, né? O Frei Gilson, por exemplo, estavam falando dele. Falando antes, Não sei se estou falando demais muita coisa. Não, só pode ficar à vontade. Mas é uma coisa extraordinária. Eu estava um dia comentando num grupo, quando que eu, sacerdote, sou assim empenhado, eu sou empenhado na missão, mas eu nunca ia imaginar que um padre rezando 4 horas da manhã ia atrair tanta gente. É uma coisa assim, é um carisma dele, uma coisa maravilhosa. Eu acho que é mesmo um bom uso das redes sociais, possibilitar tanta gente que às vezes não dorme, que tem depressão, ouvir a mensagem no silêncio da sua casa, acompanhar aquilo. Quanta gente se beneficiou com isso tudo, né? Eu, nesse sentido, o terço, o carisma dele resgata muito, né? Resgata. É Deus agindo através dos talentos humanos, como de vocês também aqui, fazendo esse trabalho. Eu acho que é Deus agindo através de instrumentos humanos, criando caminhos. Eu acredito que é Deus, que é a obra que Deus vai realizando, né? Instrumentos falhos, né, padre? Sim, mas falhos está bom. Importante é que a gente esteja no caminho. Às vezes eu digo para o penitente assim, olha que coisa bonita. A sua luta para Deus também conta. Quando ele diz, padre,
estou lutando tanto, estou caindo. Não tem problema. A sua luta para Deus também conta. Isso é bonito. O outro vê que Deus está olhando para ele, né? Uma hora você vai levantar e vai ficar de pé. Coragem. Não deixar o outro desistir, né? Eu também tenho muitos testemunhos de pessoas que voltaram para a igreja na intercessão de Nossa Senhora, ou porque foram visitar o santuário. Agora tivemos a festa dos 30 anos, lá do santuário da Mãe do Infinito Amor. Meu Deus, eu sentei para confessar. Sentou para confessar, tem penitente, né? Tem sempre alguém para buscar um caminho, né? Quantas pessoas encontraram um caminho na intercessão materna de Nossa Senhora? Eu creio que muita gente, por alguma devoção, é a oração que a gente primeiro aprende quando criança, rezar para a Mamãe do Céu, né? Fica no coração da criança, né? E depois, acho que a gente cresce, fica assim, mais distante um pouquinho, né? Mas eu acho que Nossa Senhora tem algo da ternura do coração de mãe que atrai, né? Do coração de mãe. E quem encontrou o carinho, o colo de Nossa Senhora, vai estar no caminho de Jesus, porque ela mesma é que aponta: fazei tudo aquilo que meu filho vos disser. Portanto, é ela nos apontando Jesus, né? Acho que Nossa Senhora, tenho experiência de muita gente que encontrou o caminho de Jesus no colo materno de Nossa Senhora. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: lá na paróquia do senhor, como o senhor está falando de testemunhos, né? Como o senhor tem visto a participação dos homens, esse resgate dos homens, como é, né, o nosso tema de hoje, através de Nossa Senhora? Como tem sido o resgate dos homens através do terço? O que eles têm comentado, a gente sabe também que o senhor incentiva muito, sim, o terço dos homens, sim, né? Foi através do senhor que foi feito aqui na nossa cidade, né? Aquele dia, né? Para poder comemorar o Dia Nacional, né? Isso, do terço dos homens, reúne os terços das paróquias, cada ano é feito numa paróquia. Então eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre essa importância desse resgate, né? De voltar os homens para a igreja através de uma coisa tão importante que foi pedido pela própria Mãe de Deus, né? Sim. Que se rezasse o terço, né? Levar o homem para a igreja, Odilon, é difícil, né? Só a mãe mesmo, um carinho de Nossa Senhora mesmo, né? Mas eu tenho Nossa Senhora se serve de coisas simples. O terço dos homens é uma coisa, eles vão regularmente, eu rezo com eles também. Eu rezo com eles porque é uma maneira deles sentir o meu afeto de pastor junto com eles. Mas é uma camaradagem, um carinho, uma proximidade. O terço dos homens, eu também, como falei desse texto do Frei Gilson, o terço dos homens também foi um caminho que Nossa Senhora, acho que providenciou para trazer os homens para a igreja. Eles fazem uma grande concentração em Aparecida em fevereiro. É uma coisa bonita ver 150 mil homens ali do terço dos homens de tudo quanto é lugar, né? Todas as paróquias têm o terço dos homens. Algumas permitiram até as mulheres entrarem também. Eu não permiti, porque se abrir para as mulheres, elas tomam ânimo e pronto. Aí os homens... Porque eu queria criar ainda essa identidade com eles, né? E elas estão lá, elas rezam sempre. Mas o terço deles, eles se sentem com identidade naquele grupo, né? E é bonito, acho que é uma experiência de encontro com Nossa Senhora, de resgate e de levar muitos homens para a igreja, pessoas simples que estão ali, que rezam comigo o terço. Eu sou um animador do terço dos homens aqui na cidade, a gente faz os nossos movimentos, visitação, a gente visita um grupo, eles nos visitam também, e aí cria Eu acho que esta é uma espiritualidade muito próxima do povo.
Na verdade, o terço era isso, né? Como é que surgiu o terço? São 150 salmos. 150 salmos. Só que os monges rezavam em latim, o povo simples não conseguia acompanhar. E então se teve a ideia de fazer uma coroa de Nossa Senhora com as 150 Ave Maria. 50 é um terço das 150. Aí isso era a oração do pobre, é a oração do pobre, do homem simples que se coloca no colo da mãe, né? E se entrega no afeto de mãe e que faz bem para a gente. Você tem uma avó, tem uma mãe, mesmo casado, mesmo vocês casados, como é gostoso quando a gente vai na casa da mãe, comer a broa da mãe. A esposa fica meio enciumada, mas a gente tem uma memória afetiva da casa da mãe, do colo de mãe. É assim Nossa Senhora. Por isso, sacerdote também, Nossa Senhora tem esse sinal, porque ela é mãe dos sacerdotes, é mãe de todos, né? Hoje também nós estamos celebrando uma memória mariana, não sei se sabem, Nossa Senhora, Mãe da Igreja, com o título de Mãe da Igreja. Na segunda-feira, que se segue a Pentecostes, se celebra Nossa Senhora. Ela estava no cenáculo, ontem celebramos Pentecostes. Ela estava no cenáculo e junto com os apóstolos. Ela foi animadora da igreja que nascia, né? E então a maternidade divina de Nossa Senhora se estende para toda a igreja, como Jesus diz no Evangelho de hoje: eis aí os teus filhos. Portanto, assim, Jesus nos entregava a ela. Então, a maternidade divina de Nossa Senhora se estende para todos nós. Somos filhos dela, assim Jesus nos entregou a ela. Ela é a mãe da igreja, por isso o título de hoje, Mãe da Igreja. Ela é mãe da igreja, ela está intercedendo por nós, filhos dela. E os mais pobres são amados, especialmente pela mãe, né? Mãe olha com carinho pelos mais pobres. Nossa Senhora de Pentecoste é reverenciada pelas irmãs salvistas. Elas têm um ícone. O ícone é um quadro de madeira. A Igreja Apostólica usava os ícones. É um quadro de madeira e ali tem a imagem de Nossa Senhora de Pentecoste. Ela e o Espírito Santo descendo sob forma de línguas de fogo e pairando sobre os apóstolos. Eu estive em Israel no ano 2000, no cenáculo. Tive uma experiência espetacular, que estava acompanhando um grupo de padres. Éramos uns 30 padres do Brasil, e eu estava acompanhando esse grupo, e estávamos no cenáculo. Olha que coisa maravilhosa. E nós começamos nosso grupo, tinha muita gente, no ano 2000 muita gente foi à Terra Santa, né? E aí tinha muita gente de vários locais.
do mundo, né? E nós no nosso canto cantávamos no nosso cantinho, estávamos todos os padres reunidos, aí um tirou: estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém, na nossa língua mesmo. E todo mundo que estava na sua língua também cantavam junto esse hino. Meu Deus, mas que coisa maravilhosa! Era um espetáculo que me fez reviver um pouquinho esse Pentecoste, né? Me lembro disso até hoje, contei ontem na missa, essa minha experiência que tive. E nós cantávamos e diversas línguas e nacionalidades que estavam no cenáculo também cantavam o mesmo hino. Foi uma coisa assim espetacular, né? Você vê a ação do Espírito, né? Sim. Eles não sabiam o que você... Eu sabia a melodia. Uma melodia. E cantaram junto, acompanhando. Acompanharam, e o Espírito Santo vai fazer com que todos entendam na sua própria língua. Sim. E a festa de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, se segue, é sempre na segunda-feira, após o domingo de Pentecoste. Porque justamente a data tá boa. É a igreja nascendo e Nossa Senhora assumindo a sua maternidade para toda a igreja. A maternidade divina de Nossa Senhora assim se estende para todos nós, somos seus filhos e nos alegramos com isso. Nunca tenha vergonha de declarar o seu carinho a Nossa Senhora. O amor que temos a Nossa Senhora nunca rouba o senhorio absoluto e primeiríssimo de Jesus no nosso coração. Ele, o Senhor, quem morreu na cruz para nos salvar? Jesus. Não tem ninguém que vai dizer ao contrário. Nossa Senhora não rouba. E ela não deseja isso, ela deseja nos levar para Jesus mesmo, né? O mais simples. É bonito que quando uma senhora de idade, com pouca cultura, com o seu tercinho na mão, quanto exemplo nos dá. Já tive, nesses períodos difíceis, já presenciei gente, falei: padre, é com a minha oração que eu sustento tantas dificuldades ali com o texto. É muita gente que sustenta nos momentos difíceis no colo materno de Nossa Senhora. Isso aí me fez lembrar da minha avó, né? Minha avó é assim, essa senhorinha de 87 anos, com a cabeça branquinha, sempre com o tercinho dela na mão. Tudo que ela vai resolver, tudo que ela vai fazer, é o terço na mão. É uma oração muito gratuita que chega a Deus. Tenho certeza, quando encontro aquelas senhoras. Às vezes paro. É um exercício bonito para o sacerdote, porque o padre corre muito. E a gente dá pouca assistência aos idosos, conversamos pouco com os idosos, né? Quando paro e pergunto: como é que está a senhora? Ela começa a contar a vida dela. E aí eu vejo como ela se sustenta naquele tercinho, porque são histórias de vida difíceis, né? Assim, Nossa Senhora acalenta o coração dessa gente, né? E nos anima a seguir como igreja. Eu penso no texto como, às vezes, nós católicos somos questionados toda hora, né? Sim. E às vezes as pessoas até perguntam assim: mas por que de tanta Ave Maria, né? E assim, o que me veio na cabeça é algo tão simples, de coisas cotidianas. Por exemplo, quem quer ter músculo, vai na academia e faz repetições, né? Sim, não vai lá e puxa um peso uma vez só e ganha músculo. Mesmo os hábitos. Como é que a gente educa filho? Você tem filho pequeno? Tenho 2. Você, toda hora, todo dia, você fala com ele assim: o que a gente faz depois de almoçar? Escovar o dente. De tanto você repetir aquilo, ele já fala: já sei, vou escovar os dentes. E aquilo vai criando o hábito. Aristóteles diz que a virtude é isso, é a repetição do hábito. É você cria esse hábito. Se você, por exemplo, quer ter musculatura, nem posso falar isso, que eu estou com uma musculatura muito... Eu nem aguento levar o extensório na procissão, não sei se vocês já notaram isso, de Corpus Christi, porque eu não aguento peso, né? Mas você faz exercícios repetidos.
né, como você indicou, e ali vai criando musculatura. Essa musculatura é essa fortaleza espiritual e é meditativo também. Quando você apresenta os mistérios, então você mesmo repetindo, são esses mistérios que te guiam em cada conta do terço, né? Em cada conta. É, na verdade, o mistério que motiva aquele momento e faz bem, faz bem. Tem pessoas que têm ansiedade, eu sugiro colocar assim o terço, que ela vai ocupando a mente vai assim curando aquela ansiedade, né? Eu também acredito que Nossa Senhora tem caminhos que regenera as pessoas que com tanta fé, né, buscam pela sua intercessão. Com certeza, eu também acredito nisso, pois através de Nossa Senhora, não só como mãe, mas como exemplo de vida, né? Sim. É aquela que primeiro levou Jesus ao próximo, né? Sim. Saindo da sua mesmice e indo visitar Santa Teresa. Esse sair ao encontro do outro nos leva, nós aqui como cristãos, e o Senhor também, a sair da nossa mesmice e ir até o menos favorecido. Antes de me tornar, já que eu era ministro extraordinário, eu ia visitar os enfermos, eu sentia isso, o escutar o próximo, o escutar a pessoa que está enferma. Esse escutar, às vezes a pessoa vai te contar a mesma história que eu te contei na mesma semana passada, mas ela tem a necessidade de conversar, tem a necessidade de trocar experiências. As redes sociais criou também, nós estamos sentindo um fenômeno mariano, uma volta muito grande da devoção mariana, muito também graças às redes sociais. Veja que eu consigo perceber essas coisas positivas. É um fenômeno também das redes sociais, né? Mas o que eu sinto é que, além disso tudo, a gente precisa levar uma evangelização profunda. Não é só a devoção em si, que a devoção nos leve a um aprofundamento da fé, dos conteúdos da religião. Por exemplo, criou-se, está aumentando muito a consagração a Nossa Senhora. Se faz um cursozinho preparatório, devocional baseado em São Luís de Montfort. Mas às vezes as pessoas perguntam: o que o senhor acha? Acho bom, e aconselho que eu tenho, a própria Mãe do Infinito Amor faz aqui, o Padre Lucas criou viu, está criando grupos de consagrados. O que é a consagração a Nossa Senhora? É imitar as virtudes de Nossa Senhora. Estava explicando isso hoje de manhã lá na missa. As virtudes de Nossa Senhora que devem nos encantar, ser como Maria, serva fiel. Eu acho que é isso, se deixar configurar-se também no modelo da Virgem Santíssima. Quer dizer que Nossa Senhora sim pode nos motivar aí nas buscas das virtudes, olhar para ela e ser servo, missionário, servidor como ela foi, né? Interessante que o senhor falou aquela hora, né, sobre Nossa Senhora, que ela não quer, e ela deixa isso bem claro, isso onde? Na festa de casamento. Sim. Né? Ela não quer nada para ela. Ela não disse, apontando o dedo para ela, mas para o filho, né? Fazei tudo que ele vos disser. Né? Ele, no caso, Nosso Senhor, sim, o Rei, né? O Salvador. Essa é a verdadeira devoção a Nossa Senhora, né? É buscar cada vez mais viver o Evangelho de Jesus. Ela é intercessora, mas ela não ofusca a imagem do filho, né? Não. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor voltado para o terço mais uma vez. Sim. Esse movimento do terço dos homens, né?
como tem aqui na nossa paróquia, como o senhor disse, né, no Brasil inteiro. Eles se reúnem em fevereiro, lá no Santuário de Aparecida. O senhor saberia dizer para nós quando começou o movimento? O senhor tem noção? Não sei precisar quando começou, mas já é uma experiência que se mostrou grandiosa pelo número. Todas as igrejas, até capela, que nunca conseguia reunir homens, tem um grupinho do Terço dos Homens, eles se reúnem. Eu acho isso bonito, eu acho que Nossa Senhora usou desse caminho para levar os homens para a igreja, né? Eu acho que eu não tenho uma precisão, precisaria fazer uma consulta para poder saber certinho. Mas no dia 8 de setembro agora, a gente vai comemorar o Dia Nacional do Terço dos Homens. Esse ano vai ser na paróquia São Benedito. Cada ano a gente faz uma paróquia. Já fica o convite aí pro pessoal, né, que está assistindo a gente, que é do grupo de terço, né? Isso. Dia 8 de setembro na paróquia São Benedito. E ano que vem será na Matriz de novo. Já teve lá na Matriz, mas vai voltar porque ano que vem a Matriz estará celebrando 100 anos. Então a festa dos 100 anos, todos os grupos têm que organizar um evento, vai ser um ano todo. No dia 18, vou fazer minha publicidade. Pode fazer. 18 de dezembro, nós vamos fazer a abertura do centenário da Matriz. Estamos lá em reforma, trocando o telhado. 18 de dezembro, eu acho que é um dia de semana, uma quinta-feira, não sei bem. E vai ser uma missa lá no centro de formação, com o senhor bispo abrindo o centenário. Vai ser lá no centro de formação para dar mais gente. E vai ser lançado também um livro dos 100 anos da Matriz, contando a história do Padre Humberto. Saudoso Padre Humberto. Resgatar, hoje nós estamos falando de resgatar essa história do catolicismo, da Dom Roberto Guimarães, né? Que foi Padre Roberto. Que foi pároco ali. Aí a dona Sueli Coutinho, que foi diretora ali da Faculdade de Filosofia, ela que está produzindo essa obra. Mas é uma obra de envergadura mesmo, é coisa boa, que vai ficar com uma história. Ela está produzindo, fez pesquisa, os padres que passaram, tem fotos também. Ela diz que a obra-prima dela, ela está se dedicando. Aí cada grupo vai ter um evento, tem que bolar alguma coisa pelo centenário, e aí no ano que vem o encontrão do dia 8 de setembro será de novo na Matriz, comemorativo também do centenário da Matriz. Padre, a Cláudia Fernanda está dizendo aqui que cada Ave Maria rezada é um beijo doce dado a Nossa Senhora. Isso, e um chute no demônio. É um beijo dado em Nossa Senhora, mas também os santos, sempre é uma coisa assim que a gente deve ter. Os santos sempre deixaram esse testemunho de que a Ave Maria, a intercessão materna de Nossa Senhora, afasta o demônio de nós, né? É um chute no demônio que, vaza. E eu acho que isso que ela falou é um beijo de Nossa Senhora, mas é também um chute no demônio, né? É a intercessão materna de Nossa Senhora, estando do nosso lado. Ela é aquela que pisa a cabeça da serpente, né? E assim, quando alguém me pergunta, eu falei assim, coloca o terço. Um dia eu encontrei com um jovem da minha paróquia, não quero falar o nome para ele não ficar orgulhoso, com um terço na mão no meio da rua, rezando, assim, rezando no meio da rua, em pleno Assis Ribeiro. A coragem que os jovens têm de assumir a maternidade, o carinho, a filiação materna Nossa Senhora, né? E então, cada terço eu digo para eles, pede que Nossa Senhora vai te ajudar no seu combate, na sua luta. Eu confio. Um padre mariano sempre persevera. Meu coração é de Nossa Senhora. E sou muito cristológico, porque quem conhece a minha pregação, muita gente vai à Matriz, mas por causa da pregação também, né? Sabe que eu sou cristológico, eu sou bíblico. Não tenho perigo de ter uma devoção mariana equivocada. E não
acho que tem equívoco nenhum ter Nossa Senhora por mãe. Pode ter sim, não tenha vergonha de declarar o seu amor a Nossa Senhora. Agora, o amor de Nossa Senhora nos compromete no Evangelho de Jesus. Essa é a correta devoção mariana. Talvez teria até uma certa interpretação errada, ou uma forma de olhar errado das pessoas. É que o senhor falou, é o que nós temos que ter da Virgem Maria seria a virtude, né? O exemplo de Maria. E às vezes, padre, que aí entrou num rol que hoje dizem-se os católicos de IBGE, né? Que muitas pessoas que se dizem católicas, né? Aí entra na casa dela, tem uma imagem da Nossa Senhora, mas não tem uma vida. Não estou julgando a vida de ninguém, mas estou dizendo que, né, que às vezes não tem uma vida de ir em missa, de confissão, de oração, isso, de uma prática religiosa, de uma prática de busca a Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Então, assim, eu acredito muito que seja isso, padre. E por ter, eu não vou nem falar os péssimos exemplos, porque eles não são católicos, né? Eles se acreditam. Igual, se eu me perguntar qual time que eu sou, eu vou falar que eu sou Flamengo. Eu sou Flamengo e tenho uma camisa do Flamengo. Agora, se eu me pergunta qual o nome do goleiro do Flamengo, eu não sei. O senhor está me entendendo? Então, seria mais ou menos isso, que eu acredito que seja, que as pessoas veem aí fora, né? Nós precisamos formar mais, dar mais formação aos nossos católicos. Eu acho que isso é importante. A igreja melhorou, está dando passos. Isso eu posso garantir para vocês, porque eu fui coordenador de pastoral muitos anos. E só não houve uma agora saiu a estatística dos evangelhos cresceram um pouquinho, cerca de 5%. Aqui em Itaperuna, eu acho que está 26%, e os católicos, 26%, né, da população, e os evangélicos católicos, 50 e pouco. Os católicos, infelizmente, mas está tendo uma reação positiva. Nós estamos conseguindo criar católicos com mais identidade católica. Nós estamos conseguindo formar, recuperar, porque havia essa piedade popular de devoção a Nossa Senhora Aparecida, mas sem aquele que tem um valor religioso, mas é incipiente, é pouco. A pessoa precisa ser mais formada para um catolicismo mais consciente. A falta de cultura religiosa é que faz as pessoas debandarem. Acho que é esse esforço de formar bem, de nuclear a paróquia, de criar grupos de estudo. Só precisa se inserir na vida da igreja. Só distante ele não cresce. Tá na caminhada, aprender, estudar, ter o conhecimento. Mas eu acho que isso é bonito, porque Deus quer ser amado com toda a nossa inteligência. Nós precisamos dar as razões da nossa fé, do que a gente conhece, mas nós estamos caminhando. Penso que reação positiva nós temos. Muita gente tomou gosto, muita gente está aprendendo. Nós tivemos uma reação boa, positiva, né? E então acho que temos que continuar, formar bem os leigos, né? Para que não seja só uma religiosidade que ainda é muito incipiente. Tem uma devoção a Nossa Senhora, às vezes tem a imagem, tem aquela cultura religiosa, mas precisa de ser amadurecida, né? No aprendizado, na pertença à igreja, na vivência das coisas, no conhecimento da palavra. Mas estamos na luta. Padre, uma pergunta assim, não quero botar o senhor em saia justa, mas uma pergunta. O senhor acredita que uma pessoa que só reze o terço na sua integridade, não vai à missa, fica só presa no terço, ela consegue, vamos dizer assim, ter acesso ao céu? Olha, eu posso te dizer isso. Não é bom que a gente tivesse só uma religiosidade assim. É pouco, porque a pessoa pode crescer na fé, pode aprender melhor.
é como se ela tivesse uma potencialidade tão grande e não utilizasse, né? Eu acho isso ruim. Acho que pode melhorar, pode aprender, ainda que essa sementezinha da fé ela seja valiosa. Eu acredito que Deus tem caminhos. Acho que é um mistério que Deus fala. Uma vez eu já fui padre de regiões rurais difíceis, sabe? E uma vez eu me lembro uma capela que eu ia remotamente. Eu fui a essa capela e aí aproximou-se um senhor e pediu assim, se eu podia atendê-lo, que ele queria confessar-se, que já fazia anos. Ele já de idade, ele não queria morrer sem ter a oportunidade de confessar-se. Era uma região remota que não dava assistência. Hoje, com mais estradas melhores, eu ia ocasionalmente, um lugar bem distante. Aí eu sentei, foi uma experiência que me marcou muito. Eu perguntei como ele sustentava a fé dele. Ele tirou o tercinho e disse, eu sustento a minha fé aqui só com esse terço, padre, porque padre aqui não vem, é muito difícil a estrada, quando vem, existe uma palavra, não sei se vocês já ouviram essa palavra, desobriga, já ouviram essa palavra? Uhum. Que o padre ia, naquele dia que ele ia, ele batizava, antigamente não tinha missa vespertina, só tinha missa de manhã. Aí o padre saía, celebrava na paróquia, ia a cavalo, charrete. E ia fazer os atendimentos, né? E ele tinha locais distantes que eram de desobriga. Ele ia lá, fazia batizado, casava, fazia preencher papel lá, tudo lá. Você imagina, a gente olha assim, hoje você tem que ir na matriz, tem um processo que você precisa, tem que ser mesmo, mas estou mostrando como a realidade da vida. Eu perguntei a ele, só quando o padre vem, no período que ele vem do santo, aí batiza todo mundo. Eu sustento a minha fé com o meu tercinho, padre. Eu acho que de alguma maneira o terço, a religiosidade que ele tem, Deus ouve. Aí só para melhorar mais ainda, eu falei, tá bom, vamos ver um pouquinho a sua vida. Por mais que eu futucasse o homem não dava a menor sombra de pecado. Olha que coisa extraordinária, num canto perdido daquele. Eu falei, senhor, diga um pouquinho. Não, de jeito nenhum, padre. Aquele espírito de um homem de Deus que se sustentou no terço. Espero que isso te ajude. Acho que Deus tem, como muitas pessoas voltaram para a fé graças ao terço, ele se sustentou lá. Eu voltei para casa pensativo. Acho que precisa mais. Sim. Que precisa a pessoa, porque o outro tem direito a conhecer a palavra, tem direito a ter vida sacramental. Eu lamento que ele não descubra o que é estar na igreja, o que é celebrar o sacrifício da missa. Para nós, sem Eucaristia, é muito ruim. A Eucaristia é tudo para nós. No caso dele, não ia porque a região era remota, o padre ia lá, eventualmente, mas ele tinha um sentimento de Deus no coração que me parece algo precioso. O senhor acabou de me responder a pergunta. Por que eu fiz a pergunta? Porque quando você visita uma pessoa de uma certa idade, como eu vi o exemplo da avó dele, como eu também tinha minha avó, você vê que ela não é analfabeta, ela não lê a palavra. Para ir no caso da minha avó. Para ir na Santa Missa, ela depende de alguém levar. Que leve. Certo? Isso aí. Então, às vezes, não tem ninguém que leve. Sim. E ela, na sua intimidade ali, ela fica com o seu tercinho diante da sua imagem e vai ali
dando os beijos em Nossa Senhora, né? Ou seja, apresentando uma se rosa, sustentando, né? aqui nessa. Então o senhor me respondeu a pergunta. É a oração que eu falei dos idosos, né? Eu encontro com eles na igreja. Eu os incentivo a descobrir Jesus Eucarístico. A Eucaristia é muito importante para o centro nós. Da nossa fé. Conhecimento da palavra. Eu tenho algumas senhoras muito idosas que eu estou me esforçando para dar uma cultura bíblica àquelas pessoas que não conseguem ler. Então, o aprendizado é oral. Você vê a empolgação delas. Padre, eu estou conseguindo aprender várias passagens. Eu venho, o senhor fala, eu fico gravando aquilo. E eu acho isso importante, poder dar bom alimento, né? Paulo diz, quando eu era criança, tomava alimento de criança. Mas eu acho que a gente pode ter alimentos, eu acho que pode, do conhecimento da palavra. Eu amo a palavra, eu acho que tem como fazer a palavra chegar a essas pessoas que têm mais dificuldade. Eu vejo a alegria delas, Padre, eu já sei direitinho, eu ouço o senhor falando, depois eu vejo na televisão, ela dizendo, eu quase não conseguia, eu achava que eu era ignorante, que nunca ia poder aprender nada da Bíblia, Padre. Agora eu estou aprendendo. Sim. Eu acho isso bonito, eu acho que pode, e muita gente pode ter um aprendizado. Muitos santos, Santa Rita de Cássia não me parece que tinha muitos estudos. Nós temos muitos santos que não tiveram estudo. Como eles aprendiam? Com as pinturas, mas um aprendizado oral mesmo. Mais oral. Eu acho que mesmo essas pessoas de mais idade, que já têm dificuldade, também tem uma sabedoria de Deus. Sim. Isso é outra coisa maravilhosa. Existe o conceito de sabedoria, que a gente entende a sabedoria acadêmica, que é a do aprendizado, do conhecimento. Uhum. Mas existe uma sabedoria de Deus, que ela é dom do Espírito. Sim. É dom do Espírito. Ontem foi Pentecostes, né? Eu tenho exemplos maravilhosos de gente que não tem estudo, letramento. Padre, não aprendi muita coisa não, mas que tem uma sabedoria de Deus, das coisas de Deus, que é uma coisa espetacular, que tem muito para ensinar. Padre, eu falo com ela, filha, não faz isso, Deus sabe o que faz. É sabedoria de Deus, né? Quando a mãe fala isso, quando a avó diz isso, falo para ela não ficar assim, Padre, porque Deus sabe o que faz. Eu vejo nisso uma sabedoria de Deus no coração dos mais idosos. O senhor se recorda de algum santo na história da Igreja Católica que não teve essa pertença, né? Não teve essa filiação à Nossa Senhora? Não, quase todos os santos tiveram grande intimidade com Nossa Senhora, né? Acho que ela faz parte deste patrimônio religioso católico. Está tudo juntinho ali, né? De modo que os santos sempre tiveram intimidade e proximidade. É difícil também imaginar um bom católico que não tivesse essa intimidade com Maria Santíssima, né? Ela, bem ou mal, é um modelo, né? Sim, é um referencial para nós sempre, né? De mulher, de mãe, de serva. No Evangelho de hoje aparece, no Evangelho também, na primeira leitura do Evangelho, o termo mulher, que tem um sentido teológico. É muito difícil, num minutinho, explicar tudo. No livro do Gênesis 3,15, aparece da descendência da mulher, a referência ao termo mulher, virá aquele que vai consertar o que o pecado produziu. Por isso Nossa Senhora é a nova Eva. Depois na cruz, também nas bodas de Caná, novamente Jesus chama Nossa Senhora de mulher. Nas bodas de Caná, Nossa Senhora, Jesus diz, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Aquela mulher que apressa a hora de Jesus é Maria. Da descendência da mulher, é a Virgem Santíssima, o descendente é Jesus. Depois na cruz, Jesus torna a chamar Nossa Senhora de mulher. Mulher,
eis aí o teu filho. Então, a maternidade divina de Nossa Senhora se expande para toda a igreja. O termo tem um sentido teológico para mostrar que ela é a mulher que aparece no livro do Gênesis, é esta mulher que é a mãe de Jesus e nossa mãe. Jesus quis essa presença amorosa de Nossa Senhora, nos entregou a ela, eis aí teus filhos. Assim, Jesus nos entregava a ela, né? Às vezes a gente fica comentando, conversando, né, antes e tudo, e esses dias eu comentei com a senhora lá da igreja, né, que seria o Padre Luiz, que viria aqui e tal. Aí ela falou assim: ele resplandece o cheiro de Nossa Senhora, o jeito do Padre Luiz, ele é um filho amado de Nossa Senhora. Aí eu tô lendo ali no coisa, tá dizendo modelo de fé e intercessora. Me veio essa coisa na cabeça, né, como ela é intercessora, né? Ela, as pessoas, igual o senhor estava falando, né, tem ali a fé do senhorzinho que o senhor estava contando da história, né, que o padre ia poucas vezes, sustentava a fé no terço, mas com aquela certeza de que ela sempre intercede, né, que ela está sempre ali próximo, pedindo a Jesus para manter ele firme na fé. E as pessoas realmente mais idosas, igual eu estou falando aquela hora, minha formação é outra, né, eu sou mais, né, minha formação é mais antiga e tal. Eu sinceramente eu não vejo o padre dessa forma. Eu vejo que o conhecimento que o senhor tem e a forma que o senhor transmite é como a mãe ensinando o próprio filho, né? Aí, esses dias o próprio foi com o senhor mesmo, no dia que a gente estava conversando com o senhor aqui no podcast, que o senhor falou assim, eu imagino, eu vou lendo as coisas e as imagens parecem, né, vai ficando nítido da minha mente. E aí o senhor estava explicando, falando e contando do senhor, vem sempre na minha mente, parece que eu estou vendo, né, o senhor sentadinho lá, o outro senhorzinho perto do senhor e tal. Aí eu fico imaginando como Nossa Senhora ensinava a Jesus, né, pequeno, intercedendo por ele, né, sempre falando, mesmo ela sabendo que, né, é filho de Deus, mas é meu filho, né? Então aquela mãe, o que eu queria perguntar, isso para o senhor, essa intercessão de Nossa Senhora, como a senhora disse lá, né, que o senhor transcende, né, deixa resplandecer a imagem do Cristo através do amor que o senhor tem por Nossa Senhora. Eu queria saber do senhor essa intercessão, porque a gente sempre vê todos os padres, né, tem essa proximidade com Nossa Senhora, né? A mãe que acolhe, né? Que né? Afaga o filho, né? E ela é intercessora. E é isso que eu queria saber do senhor, sobre dentro do ministério do senhor, essa intercessão. Isso sempre esteve dentro de mim, sabe? Sempre esteve dentro de mim, esse amor a Nossa Senhora. Sabe que a gente aprende, né? De se colocar sempre na intercessão de Nossa Senhora. Isso sempre teve no meu coração. E nem é muito difícil para mim viver isso, porque eu acho que o povo de Itaperuna se empolgou muito por causa do santuário também. Sim. Eu tenho um trabalho grande, que também, porque a gente precisa de ter um trabalho de massa também. Não sei se vocês compreendem isso. Ainda que eu tenha um rebanho ali próximo que eu cuido e faço um esforço tremendo de acompanhá-los, mas eu tenho outros que não são desse rebanho e que preciso atingi-los. E eu tenho esses movimentos grandes que ajudam. Sem isso, a Itaperuna é muito grande. Eu sinto na minha consciência que a gente precisa avançar, né? Como o Juliano falou, temos que evangelizar. E aí, mas isso sempre teve na minha alma, uma coisa esquisita. Eu sempre tive essa proximidade, esse carinho com Nossa Senhora, e mesmo no seminário, nunca desgrudei. Eu morei em Niterói um tempo, eu atravessava rigorosamente rezando o texto naquelas barcas grandes. Sim. Ia para lá, rezava o texto, eu voltava para cá, rezava o texto. Nossa Senhora fez parte da minha vida. Essa presença de mãe,
Eu acho que o povo simples da roça tem esse carinho de Nossa Senhora, chama ela de Nossa Senhora, né? Nossa mãe querida. Eu creio, na oração da Ave Maria, nós pedimos que Nossa Senhora esteja, rogue por nós, né? Agora, a mãe intercessora hoje na minha vida, né? E na hora da nossa morte, também creio que ela vai estar do meu lado quando está no céu. Eu sempre pensei que eu queria ir para o céu. Essas coisas de Deus no coração da gente. Sabe como eu pensava que era o céu? Eu pensava assim, que na porta do céu tinha um livrão grande, como esses que tem em secretaria dos cartórios, secretaria da igreja. E aí a gente ia chegando, e aí São Pedro perguntava assim, seu nome, por favor? Eu falava Luiz Carlos. Aí ele olhava aquele livrão para ver se eu dizia assim, meu nome vai estar no livro da vida. Eu dizia, meu nome vai estar no livro da vida. E aí ele passava assim, olha, imaginando, né? Imaginando, seu nome está aqui, o senhor pode entrar. Pensava que eu queria ir para o céu, né? E queria também estar com Nossa Senhora no céu, como a gente cantava. Eu sou da Vinhosa, a paróquia é Nossa Senhora de Fátima. Acho que isso também foi muito da minha religiosidade de criança. Com minha mãe estarei. No céu um dia eu vou estar com Nossa Senhora. Agora também como padre. Mas é uma coisa assim, muito natural no coração, como é no coração da criança. Pensa, eu ia à igreja na Vinhosa e chegava, tinha uma imagem grandona e eu via Nossa Senhora pisando a cabeça da serpente. Eu falava assim, que mulher corajosa, sabe? Que mulher corajosa. Nossa Senhora é essa mulher corajosa, né, que está ao nosso lado no nosso combate. Aquele padre já até falecido, né, o exorcista do Vaticano, número 1, Sim. o padre Gabriele, a morte, né? Sim. Ele dizia muito que nos exorcismos, quando se falava o nome da mulher, o diabo estremecia. Sim. O diabo não gosta de Nossa Senhora, né? Pela humildade porque dela. Ela atrapalhou os planos do diabo. Nessa hora a gente tem que rir mesmo, né? Sim. Rir com alegria. Não gosta, não. Com certeza. Nas suas aflições, você que pode estar acompanhando, ou você que depois vai acompanhar, que vai ficar gravado, Isso. né? Pode sempre, nas suas lutas, nas suas dificuldades, contar com a intercessão da mãe. Ela está ao nosso lado, ela pede por nós, ela leva o nosso pedido a Jesus. Um pedido da mãe, o filho não deixa de atender, né? Com certeza. Quer fazer mais perguntinha? Só lembrando o que o nosso querido Magno colocou no podcast que eu estava aqui, padre, ele relatou o seguinte: Jesus no alto da cruz tem duas cenas. A cena da mãe, que olha para o filho, mas ela é totalmente impotente com aquela cena. E a cena do Pai, Deus Pai, o Todo-Poderoso, vendo o filho morrer, mas se curva, pois ele sabia o que ia acontecer, pois ele é onipresente e onisciente. Né? Ele sabia o propósito. Essa cena, eu tento imaginar a dor de uma mãe, porque a gente é pai, né? Nós dois somos pai. A dor de uma mãe, que é a Nossa Senhora da Piedade, né? A Pietá, receber no seu colo um filho totalmente inocente, que não cometeu pecado nenhum, morto. Eu imagino a que ponto chegou a dor desse coração materno. É um título de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora das Dores. O Vaticano tem uma obra chamada La Pietà, uma imagem de Nossa Senhora segurando, toda entalhada, Sim. em mármore. Um dia, se vocês forem a Roma, vão poder visitar lá. Teve até que colocar um vidro blindado, porque um louco foi com uma coisa para querer quebrar a imagem, sabe? Mas a expressão que você se referiu
de Nossa Senhora com os filhos, né? Foi uma dor muito grande, né? Do coração de mãe, enquanto mãe, o filho, né? Ver o filho ensanguentado, cumprindo essa missão. Hoje eu pensei um pouquinho na loucura da cruz, do sofrimento, né? Há um valor de contemplar isso, né? De um lado, as dores de Nossa Senhora nos ajudam também a enfrentar as nossas dores. A mãe que tem um filho nas drogas, uma mãe que tem um filho que está com uma doença grave, que tem que acompanhar, né? Nossa Senhora nos ajuda, nos dá a força, olhar desse momento, que foi um momento real, né? E que nós muitas vezes vamos viver também nas nossas perdas, com o coração dilacerado, né? E de outro lado, é Jesus cumprindo a sua missão, né? A loucura da cruz, que é a nossa salvação, né? Sim, sim. Pendeu na cruz, morreu por nós. E essa sabedoria da cruz é que a gente tem que aprender também, né? Viver com coragem a nossa cruz. Sem Jesus, a cruz fica difícil, né? Com Ele. É o olhar pascal do crucificado que faz com que o nosso olhar sobre a cruz, sobre o sofrimento, que muda. Querer ver uma comparação, os retratistas antigos usavam um rolinho, você lembra disso? Sim, né? Com certeza. Vocês talvez não se lembrem. Um retratinhozinho, um rolozinho de filme que você comprava aí nas farmácias, o rolinho de filme, abria a máquina, colocava e puxava assim, prendia o lado de cá, e aquele filme batia as fotos e você só via ali a imagem na luz. Ele tinha aqueles cômodos fechado, escuro, né? Que punha uma luz naquele negativo, né? E aí ele via, percebia. Assim é o nosso olhar também desses momentos dolorosos. Sem a luz da Páscoa, a gente não entende, a gente se revolta, né? A gente se revolta. Portanto, é a luz da Páscoa que nos ajuda a compreender isso. Sim. De um lado, Jesus cumprindo a sua missão redentora, de outro, Nossa Senhora participando desse sofrimento. E nós, vivendo também o nosso sofrimento, as nossas dores, com essa luz da Páscoa. Senão a gente se perde na dor. E aí é difícil. Algumas pessoas fragilizadas emocionalmente não conseguem voltar. A palavra moderna para isso é resiliência. Já ouviu essas palavras? Sim. Resiliência é essa capacidade de você voltar ao equilíbrio mesmo vivendo uma dor terrível. A dor da perda, as tragédias que a gente tem que enfrentar, né? E a fé também nos ajuda. Tem pessoas que são fragilizadas emocionalmente, que têm dificuldade de fazer essa volta, né? Porque a dor a consome e cai no estado de depressão, de tristeza, quando tem que enfrentar um luto. Então eu penso que ao olhar Nossa Senhora, esse cenário que você traçou, é isso, é ver também a imitar Nossa Senhora, ver nela essa força para a gente viver as nossas dores com coragem, né? E resistir, poder seguir em frente. É essa volta, né? Algumas pessoas são fragilizadas emocionalmente, que a dor aniquila a pessoa fica sem ânimo para continuar. Isso é ruim, né? Por mais aí eu digo, às vezes, uma mãe, perdi meu filho, padre, parece que eu estou numa escuridão. Eu mando ela olhar para Nossa Senhora, que Nossa Senhora vai dar força a ela. Esse olhar de luz da Páscoa. Sem isso, a gente se perde na dor, na tristeza, né? Tem gente que tem dificuldade mesmo, né? Precisa de acompanhamento para viver o luto, uma perda. O luto é difícil,
tem que saber viver o luto, né? Tem que saber viver como Nossa Senhora, imagina ela acompanhando. Eu prego isso na Semana Santa, né? O filho ensanguentado, morto. Tem que ter força mesmo. Essa semana, ontem e um tempo atrás, 2 pessoas me procuraram e questões de dores, perda, né? De realidades que estão vivendo. E, padre, o único conselho que eu dou é a confissão, a Eucaristia, a reza do terço e viver em estado de graça, né? Porque assim, quando nós vivemos o cristianismo de forma, né, no estado de graça, quando nós compreendemos isso, né, que a dor não é algo, né, não é algo demoníaco, não é algo que faz que a gente pode apartar do ser humano, né? A dor é algo natural, o sofrimento é algo natural que, né, nos aparece. É inerente à situação da vida humana. Sim, isso. Agora tem pessoas que precisam de um acompanhamento, entendeu? Como não é que ela não queira reagir, porque a estrutura emocional dela está tão fragilizada que ela não sente forças, não tem capacidade. Então, normalmente eu indico, ela tem que ter um acompanhamento melhor. Então, um irmão da igreja que possam orar com a pessoa, que possa ouvir, que a pessoa precisa começar a verbalizar aquilo que está oprimindo, machucando. Ela precisa conseguir verbalizar aquilo. Tem que viver o luto. O luto é isso, tem que dar tempo ao tempo. Não vai de um dia para o outro colocar um sorriso na cara se ela está vivendo uma perda que machuca. Então tem que dar tempo ao tempo. Depois ela precisa ter amigos na igreja que possam rezar junto, que possam conversar. Tem aquelas coleguinhas, normalmente avisam, olho nela que ela está muito tristezinha. Pode deixar, padre, eu vou lá, vou conversar com ela e põe 2, 3 pessoas junto. Isso ajuda também. Uma boa direção espiritual com o padre. Às vezes não é uma confissão. A pessoa às vezes nem tem matéria de pecado. A matéria de pecado dela é a dor que ela sente que ofuscou a capacidade dela de ver essa luz, né? Ela está ali travada naquilo, né? E o sacerdote tem que ajudá-la a ver na luz da fé aquilo. Sem a luz pascal a gente não consegue sair daquele estado, né? Porque o risco é a pessoa ficar numa angústia, numa depressão, aí se entrega aquilo e perde o ânimo de continuar. Aí eu vou acompanhando. Uma coisa boa é pôr a pessoa para trabalhar na igreja. Faz um bem. Eu me lembro, uma senhora, foi uma tragédia. O trator caiu e matou o filho dela. Eu falei assim, eu vou te dar uma receita e a senhora vai me ajudar. Ah, menina, a mulher pegou firme, me ajudava, trabalhava e estava disponível. Eu falei, padre, minha mente ficou mais leve. E foi com o tempo, ela mesmo disse, foi um caminho de cura para mim, padre. Trabalhar pelos outros, pega uma pessoa dessa, põe para fazer uma visitazinha nesses lugares pobres, a pessoa começa, uma roupa velha aí que eu vou fazer um bazar lá na roça, deixa comigo. Ela vai para o telefone para as amigas, ou para trabalhar também ajuda. Bons amigos também ajudam, né? E fé em Deus, acho que a Eucaristia cura também. Sem Eucaristia é difícil. Fala assim, na hora que a senhora comungar, só fala, Senhor, cura em mim essa saudade. A senhora vai ver que Jesus vai te curar. Mas um tempo ela diz assim, padre, me curou. Mas não estou tão revoltada. Tem que dar tempo ao tempo. O problema é a falta de apoio dessas pessoas. Isso é que eu acho mais difícil. O Juliano pediu para perguntar para o senhor, lá de Brasília, hein? Juliano pediu perguntar ao senhor o seguinte: dentro da vida sacerdotal do senhor, Padre Luiz, se o senhor já teve alguma experiência com Nossa Senhora de uma maneira mística ou sobrenatural? Juliano, você me convida e foge daqui, né? Me deixou aqui, mas eu sei que foi por uma causa justa, foi ver o filho, né? A minha experiência com Nossa Senhora, uma vez, não sei se vai escandalizar vocês eu falar uma coisa dessa. Uma vez eu fui celebrar, eu estava em Campos,
Então eu estou celebrando uma missazinha alegrinha. O meu carisma é esse mesmo. Eu sou mais o carisma de pastor. Esse aqui é o meu carisma. De pastor mesmo. Eu sou esse aí, animado, celebrando com aquele carinho, com afeto. Aí eu estava com umas pessoas da minha igreja, com os jovens. E alguém perguntou ao jovem: o seu padre é renovado? Perguntou assim. Eu falei: não sei. Vou perguntar para ele. Eu acho que ela queria saber se eu era renovado. Estava na época aquele negócio de ser renovado, da renovação carismática. Aí eu disse assim: eu sou normal. Eu disse assim para ela: eu sou normal. Meu relacionamento com Nossa Senhora sempre foi de muita proximidade. E foi sempre muito, para mim, sempre foi normal para mim gostar de Nossa Senhora e estar no seu colo materno. Para mim isso está dentro de mim, faz parte da minha natureza e sempre foi assim. Não preciso mais. O amor se faz no cuidado do dia a dia, não precisa nem ter. Quando a gente quer, eu penso assim, sabe, todo dia o Pai que cuida, todo dia o Pai que olha. É o amor de todo dia que Nossa Senhora tem por nós. Só isso é que deve nos encantar. Não precisa nem ter uma experiência mística extraordinária. Eu gosto daquilo que é normal. O carinho que eu tenho para Nossa Senhora é verdadeiro. E o amor que ela tem por mim, eu sinto isso. E se expressa no meu trabalho, no meu dia a dia. Quando eu passo diante da imagem que olho e falo: Nossa Senhora, cuida dessas minhas dificuldades. Eu às vezes ainda tenho ousadia de pedir para ela assim: Nossa Senhora, apressa a solução desses casos que eu estou estressado. Esse relacionamento de filho com a mãe, só isso, é essa minha experiência que eu tenho que passar para você, a experiência de quem tem certeza do amor de Nossa Senhora. E nós, já são quase 9h20, a gente quase encaminhando para o final aqui. Estou muito falador, né? Não, se eu quiser a gente fica mais tempo. A casa do senhor, padre. Estou muito falador. Assim, nós estamos fazendo uma relação e nós estamos vendo que o diálogo Nossa Senhora está indo ao resgate, né? A proximidade, a singeleza, a fé, o carinho, né? O amor que Maria tem por nós, pela igreja, né? Ela como mãe de Cristo, mas Cristo na cruz entrega para nós, e nós podemos chamá-la de mãe, né? E agora eu queria entrar no mesmo assunto, só que amplamente, em questão de toda a igreja. O que o senhor pode nos falar sobre a questão das aparições, como Nossa Senhora de Fátima, essas grandes aparições assim, de Lourdes? Nós vemos um carinho assim que Maria, assim, é o que nós estamos conversando aqui, né? Maria chega e volta a rezar o rosário, meu filho, né? Volta a rezar, olha para Jesus. E agora não, parece que essas devoções é algo tão estrondoso, é um puxão de orelha, né, que Nossa Senhora nos dá, assim, da igreja, né, de forma geral. O que o senhor pode falar para nós sobre isso? Dessas grandes aparições, desse carinho maior, desse amor maior? Essas aparições, as revelações particulares, elas demandam uma avaliação criteriosa da igreja. Então, enquanto a igreja não se pronuncia, no caso de Nossa Senhora de Fátima, no caso de Nossa Senhora das Graças, no caso de Nossa Senhora de Lourdes, já houve uma palavra da igreja nessas aparições, que há sinais extraordinários de sobrenaturalidade. Isso eu acho que tem um caminho. Nossa Senhora uma pessoa com fé pode pedir. Acho que Nossa Senhora, a fé daquela pessoa, de uma pessoa simples que pede a intercessão materna de Nossa Senhora, ela pode alcançar graças. Agora, quanto às revelações das quais a igreja ainda não se pronunciou, acho que tem que ir devagarzinho. A igreja está com muita cautela de não ir avalizando tudo. A igreja é mãe e mestra. A igreja quer evitar charlatanismo, exploração da fé,
Por isso que custa muito, demora um tempão para a igreja dar um parecer, há uma investigação. Por exemplo, Nossa Senhora de Lourdes, eu sei porque estudei muito essas coisas. Havia uma resistência imensa em relação a o que Santa Bernadette dizia. Era uma coisa assim, era uma pessoa simples, sem cultura, assim, não tinha muita cultura. Santa Bernadette, que é a vidente de Nossa Senhora de Lourdes. E, no entanto, Lourdes é uma coisa estranha, aquela água de Lourdes. Nossa Senhora mandou que ela cavasse com a mão e teria uma água que seria água seria um manancial de cura para muita gente. Uma coisa extraordinária as curas de Lourdes. E me impressiona muito. Eu não fui a Lourdes, já fui a Fátima. Fátima também. A igreja tem palavras, mas eu não acho que essas definições, elas são assim, leva tempo mesmo para perceber aquilo. É feito um estudo, né, padre? Feito investigativo das curas com laudos médicos. Tem que ter uma sobrenaturalidade. Por exemplo, nas águas de Lourdes era uma coisa estranha, de gente que se curava mesmo se banhar naquela água, uma coisa assim muito estranha. E é um sinal, esse sinal, essa sobrenaturalidade, exige investigação, cuidado, a laudos médicos. Até da vidente se faz uma avaliação psiquiátrica para saber o nível de condições emocionais da pessoa, né? Então eu vejo isso. Algumas a igreja já confirmou e disse, ali sinais de sobrenaturalidade. Agora, a revelação propriamente dita se encerrou com o livro do Apocalipse. Ali é a palavra de Deus para nós. Sim. Essas revelações particulares, Deus pode, em algum momento, suscitar esses momentos, talvez para fortalecer a fé do povo em algum momento. Eu penso que, mesmo essas que a igreja manifestou, penso que elas devem ser sempre acompanhadas na visão da igreja. A igreja vai orientando, aqui há sinais, aqui não. É preciso esperar o discernimento da igreja, isso é o que eu penso. Mas acho que Nossa Senhora pode nos conceder essa graça, uma pessoa com tanta fé, que viaja a Lourdes, que se banha naquela água. Acho que Nossa Senhora pode ser intercessora. Mas todo pedido é sempre nessa condicional. Seja feita a sua vontade. Posso falar? Nessa mesma linha de pensamento, como a gente sabe, né, que como o senhor disse, a igreja investiga, né, isso faz os estudos e tudo, sem querer gerar polêmica nenhuma. Nós temos na nossa região, né, aqui Itaperuna, né, a Mãe do Infinito Amor, e Natividade, né, lá que o pessoal chama Água Santa, Nossa Senhora da Natividade, é isso mesmo, né? Sim. E o senhor sabe se está nesse processo, como que está o andamento, o senhor saberia alguma coisa? Não há nenhuma definição da igreja. Uhum. Não havendo definição da igreja, um católico não está obrigado a acreditar na sobrenaturalidade do que lá muitas pessoas vão. Padre, mas eu recebi uma graça. É possível que tenha recebido sim, porque a devoção a Nossa Senhora independe do título, né? Então, quando as pessoas se dirigem, na verdade, a esses locais, o que as atrai é a devoção mariana. Entendeu como? Eu penso que não há ainda nenhuma palavra. A diocese sempre faz avaliações disso, mas não creio que isso se resolverá. Mas também não impede que, como o senhor disse, das pessoas irem ao local para rezar, para fazer visitações. São visitas que muita gente vai, os padres também vão. Há visitas a esses locais
marianos, portanto é a devoção mariana. É essa que é a motivação primeira. Mais do que aquela sobrenaturalidade ali que eles precisam de uma variação mais longa, mais complicada, que depende de muitas coisas. Esses dias mesmo, não sei se viram, né? Até um milagre eucarístico. Foi agora a igreja... Ali a igreja se pronunciou. A igreja na Índia, acho que foi na Índia. Na Índia. Primeiro milagre eucarístico, isso, né? Na Índia. Ali a igreja se pronunciou que é indício de milagre. Possível. O tempo, né? A gente, como o senhor disse, do tempo, que eu queria enfatizar era isso, né? O milagre foi, vamos dizer assim, foi dito a Roma, né? Foi, né, levado em 2013, né? Logo assim no início do Papa Francisco. E só agora, né, em 2025, em maio, que a igreja disse que pode ter um princípio e tal, mas que ainda não está totalmente constatado. Falta alguns ainda relatos. A igreja é criteriosa. Ali a igreja não se pronuncia, porque não tem como fazer uma... O tempo mostra: conhecereis a árvore pelos frutos. Então, os frutos vão mostrando. Acho que um dia Deus Nosso Senhor vai esclarecendo, vai... O culto a Nossa Senhora. Isso é legítimo. Outra coisa é crer que eu não acredito que Nossa Senhora apareceu na atividade. Isso não me faz menos católico. Isso não tem obrigação. Se eu disser, eu não acredito que Jesus está na Eucaristia. Aí não. Aí você não é católico. Para ser católico tem que... É isso. Eu penso nós temos só que distinguir isso. Então, esses lugares onde a igreja não se pronunciou, está ainda em estudos. Estudo. Guadalupe é a igreja. Sim. Eu acho estrondoso, padre. Sim, eu fui batizado, fui ordenado no dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Uma coisa extraordinária, o estudo que faz, da Tilma. E uma coisa assim extraordinária. É um sinal muito grande que a igreja vê os sinais de sobrenaturalidade ali. A igreja se pronunciou como esse da Índia, né? Mas o tempo vai mostrando, acho que o importante é o culto a Nossa Senhora, um culto correto que nos leve a uma vivência de fé madura, correta na palavra, na Eucaristia. Não entendo uma pessoa que se diz tão devota a Nossa Senhora que não vai à missa aos domingos, está mal formado, né? Eu vejo como obediência também esse tempo, né? Como você falou, celebrar dignamente ali e esperar o momento certo para a igreja se pronunciar sobre o que aconteceu, né? Então é um tempo também de obediência, de amadurecimento da fé, né? Como no próprio terço, né? Amadurecimento da fé. Quando eu toquei no assunto, não foi nem para criar uma polêmica, padre, mas para dizer assim que eu vejo como um sinal de amor, né, que Nossa Senhora, assim, como eu disse, como ela tem esse carinho pessoal, ela também tem esse carinho pessoal por cada um de nós, individual, ela também tem um carinho, né, especial por toda a igreja. Então, assim, eu acredito, ao meu ver, né, pelo que eu já li, de tudo que eu já estudei um pouco sobre as aparições, é que são sinais visíveis até mesmo para as pessoas voltarem, né? Como na festa de casamento. Ali a chave, né? Sim. É para ele que vocês têm que dar obediência, não é para mim, né? Eu não quero nada. Estou mandando vocês fazer tudo que ele vos disser, né? Os mandamentos não são meus, são dele, né? Sim. É um sinal de carinho, do amor de Nossa Senhora pela igreja também, suscitando. Penso que é isso. Mas a gente deve, independente desse aspecto, ter uma fé madura, né? A minha fé é uma fé que transcende. Eu creio em Jesus. Creio na intercessão materna de Nossa Senhora. Isso para mim basta. Entendeu? Ele milagres todo dia, ele visível. Milagre é Eucaristia para nós todo dia. Mas é o que o senhor falou, padre, é a formação, porque eu demorei a entender a razão da minha fé. Tava na minha cara, o credo.
Sim. Essa é a razão. Eu rezava, eu tô falando assim, que eu sou católico desde que eu nasci, eu saí, eu rodei algumas igrejas evangélicas, voltei. Mas enfim, no final, eu hoje com 40 anos, eu posso falar com o senhor que estava na minha cara as razões da minha fé, mas ninguém me ensinou. Assim, não estou tirando a minha, tô falando pessoal, né? Uhum. Não estou tirando a minha culpa, que eu tenho participação nisso, né? Mas ninguém me ensinou, que era só ler o credo e entender ali, né? O credo. Nós recitamos aonde? No meio da Santa Missa. Tem um significado, não tem, padre? Ali, quase que no meio da Santa Missa, a gente fazer o credo. O problema é que ele precisa ser explicitado. Entendeu? Então, tem uma escola da fé, você monta em cima do conteúdo do credo, que é o conteúdo, o que é o credo? É um símbolo da nossa fé, o que a gente crê. Então, você monta uma estrutura de estudo com cada termo do credo. Creio. Então, a fé. O que é a fé? Creio em Deus. Então, e você estuda. Cada termo vai estudando. Assim a gente aprende. Eu acho que a igreja tem que se esmerar na formação das pessoas. De formar mais. Mas não é só a igreja. A família também. Falta muito na família. Eu falei essa semana com os pais das crianças da catequese. E a perseverança da criança depende da prática dos pais. Se os pais praticam, as crianças seguem em frente. Se os pais praticam, a criança está na missa, tem uma caminhada. Quando os pais não praticam, parece que é um trabalho tipo de enxugar gelo. A gente faz um esforço, a criança faz a primeira comunhão, depois some. Aí a gente encontra, mas você não apareceu mais. Lá em casa quase ninguém fala, pai, papai e mamãe não chamam para a gente ir. Você vê que a deficiência está. Então, uma prática religiosa melhor dentro da família. Eu acho que é um caminho, né? Isso, E a igreja também tem esse trabalho de formação, ajuda também os grupos de igreja, esses cursos que a gente faz, esse trabalho de vocês, isso também ajuda. Agora, eu penso que precisa ser explicitado, precisa ter pessoas que sejam formadas para ajudar a fazer com que esse conteúdo seja melhor assimilado pelas pessoas, né? É isso que eu penso. Nós então já vamos encerrando por hoje, né? Antes da gente encerrar, Juliano mandou um agradecimento para o senhor aqui, ó. Boa noite, padre. Obrigado por se fazer disponível. Obrigado por abrilhantar com sua presença o podcast Sedentos, que é um instrumento de evangelização. O Senhor é persona Cristo. Obrigado pelo seu sim. Sinta-se sempre convidado a nos fazer presente. Tá bem. E assim a gente, né, já vai encerrando. Quero agradecer a todos, né, pela participação, né, aqueles que vão assistir esse programa, que foi, eu acredito que foi de muito enriquecimento para a nossa fé, né, tá com o nosso reverendíssimo Padre Luiz, ao qual eu sou da paróquia aqui do Sagrado, né, padre? Mas sim, eu tenho que falar com o senhor que às vezes eu dou um pulinho lá às 5 da tarde. E foi o que o meu amigo aqui, meu irmão, disse. Acho que foi a senhora que disse, né? Eu vejo Nossa Senhora no senhor. O senhor parece que é doce até em dar um cascudo no inimigo, fazendo bagunça. Né? Assim, o senhor é uma pessoa que sabe chamar atenção. Né? E assim, eu vejo essa docilidade de Maria no senhor. Eu queria falar isso para o senhor, que eu já externo, eu já vejo isso há muito tempo, né? Desde que eu comecei a ir lá às 5 da tarde, às vezes, e eu vejo isso no senhor. Então, assim, eu queria agradecer ao senhor, né, por a oportunidade de estar aqui conosco. Queria pedir ao senhor que esse ano ainda, né, se puder, claro, a agenda do senhor ajudar, o senhor possa voltar para estar conosco, né, que seria, pode ser de um outro assunto, São José, né? São José Seria um assunto. São José só ano que vem. Ou pode ser São José. Mas não vai faltar oportunidade, porque uma conversa assim aberta, a gente toca temas tão diversos, né? De vários alcances, e acho importante as pessoas acompanhem com interesse, sabe? Aqui o Juliano fala que a gente erra e acerta, por quê? Porque é ao vivo. E não tem como ele, né,
Magno, O Magno é nosso TI. Não tem como a gente, né? Calma aí, apaga isso. Então a gente fica até mesmo com cuidado, mas assim, é a ação do Espírito Santo, né? O diácono sentou na cadeira do senhor no programa passado e ele percebeu, tinha coisas, padre, que eu queria externar, aí pareceu, ficou, ele falou e daqui a pouco eu tive que falar, entendeu? Sabe, é Deus falando. Né? É um podcast assim, que o intuito foi esse, eu não estou desde o início, o Juliano me jogou a rede, né, por muito, Juliano e outros, né, jogou a rede com muita dificuldade, esse peixe grande, padre, veio, entendeu? E tá aqui hoje, assim. E o meu maior intuito é isso, é evangelizar, padre. Se não for para isso, para mim, eu não quero estar aqui, entendeu? Se não for para falar das coisas de Deus, né, diácono? Quando nós relembramos, né? Sim, sim. Quando eu vim a primeira vez, padre, para estar com eles, o meu coração quase que disparava, quase que saía pela boca. Mas quando eu sentei aqui, eu me senti tão em casa, assim, estar entre amigos e falando daquilo que eu amo, que é a Santa Igreja Católica, para mim foi um manancial de doces, porque você falar de Deus já é muito bom. Falar de Nossa Senhora é melhor ainda. Falar de Jesus Cristo é surreal. É surreal. Então, quer dizer, a gente fica com o coração aflito. Porque quando eles me convidaram, eles falaram, não, mês de maio, tem essa data e essa data. E o que eu fiz? Eu joguei para o último dia que tinha. Mas a data chegou, né? Então a gente acaba ficando marcado. Isso foi muito gostoso. Eu agradeço o convite e espero ter contribuído. Você que acompanhou ou que depois vá ver aí a gravação. Deus abençoe a todos. Eu fiquei muito feliz de estar aqui. Espero que tenha colaborado aí com a minha. Quer dar suas considerações finais? Isso. As minhas considerações finais hoje é até um evento da própria paróquia do padre, que vai acontecer no próximo final de semana. Vou virar para lá para todo mundo ver. É o Congresso SETA, né? Como está escrito aqui no panfletinho, é o maior congresso SETA de todos os tempos, né? Congresso SETA é Seguir a Trilha do Amor. Vai acontecer nos dias 13, 14 e 15 no Centro de Formação São João Paulo II, aqui em Itaperuna. As inscrições podem ser feitas pelo site da Simpla ou na loja da Trindade Santa. Provavelmente também no dia lá consiga-se fazer algumas inscrições de última hora. A programação quem vai se apresentar, né, quem vai estar lá, é os Gerados pela Imaculada, Claira Coutinho, o Reginaldo Braz, que é o fundador da comunidade Trindade Santa, Padre Roger Luiz, da Canção Nova, Padre Edmilson, também da Canção Nova, DJ Rafa, da comunidade Trindade Santa, e o Guilherme Novaes, de Miracema, lá da onde o padre já passou, também faz parte da comunidade Trindade Santa. Todos estão convidados. E eu quero agora agradecer ao senhor. Sou mais novo aqui, mas, como diz o Juliano, não é o que tem menos conhecimento, não, só é novo de idade. Quero agradecer ao senhor que, para nós, principalmente para mim, foi muito enriquecedor esse momento. Aprender mais, né, sobre Nossa Senhora, a gente tirar algumas dúvidas, alguns esclarecimentos. O senhor, como o senhor mesmo disse, foi professor durante muito tempo, então a forma do senhor explicar é fácil da gente entender. E como a senhora me disse, né, o Carlão também lembrou, realmente o senhor mostra essa doçura, essa mansidão de Nossa Senhora, o senhor deixa isso transparecer para todos nós. Então, muito obrigado, como representando, né, nosso amigo Juliano e ao nosso podcast. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Que, se Deus quiser, para frente, o senhor volte aqui para a gente falar sobre São José, como disse o diácono, tá? O senhor está aí de portas abertas. O senhor quer fazer alguma consideração, Carlos? Não, pode vir. Então, quero só agradecer mais uma vez a todos, né? Também quero agradecer aos nossos patrocinadores, né, que foi passado durante todo o podcast daí, o logo e as marcas dos nossos patrocinadores. Pedir àqueles que quiser nos ajudar, pode vir à paróquia procurar a Diane, a esposa do Juliano. Isso, é secretária aqui na paróquia. Isso, que ela vai indicar a forma correta, né?
Porque precisamos, evangelizar é preciso, né, padre? Sim. E quando nós estendemos a mão, eu tenho uma vergonha, padre, de falar isso, porque quando eu pedir, eu vou até falar algo em público que, acho que eu comentei isso com o Juliano, não sei se falei com vocês, quando é para ir no patrocinador, porque a gente faz arrecadação todo mês, eu fico com vergonha, porque eu não gosto, é algo pessoal meu, entendeu? Mas evangelizar é preciso, né? Sim. A gente não pode ter vergonha. Se eu me envergonhar das coisas de Deus, Deus pode ser que se envergonhe de mim no dia do juízo, né? Assim que a palavra diz, padre. Então, assim, evangelizar é preciso. Agradeço mais uma vez, peço que dê o seu like, compartilhe com os amigos, né? Compartilhe lá com o pessoal da paróquia do padre, né? A paróquia São José do Havaí, com as demais paróquias, com o povo de Miracema, né? Alguém vai ver lá de Miracema, compartilha que o padre Luiz estava lá. Sim. E, padre, para encerrar, para que essa bênção, né, essa maternidade de Nossa Senhora chegue a muitos corações, eu queria que o senhor desse uma bênção ao vivo. Pode ser? Com o maior prazer. Eu só teria que ficar aqui para poder... sobe? Sobe, o senhor pode subir? Pode, Magno. Sai do script, pode subir? Pode subir, fica à vontade, padre. Se eu quiser soltar ele aí também, ele solta. Senhor, padre. Aí. Tá bom. Vamos rezar uma Ave Maria, em seguida dou a bênção, colocando na intercessão materna de Nossa Senhora, cada um de nós. A síntese, Mariana, que eu gostaria de deixar é essa: que Nossa Senhora cuide de nós como cuidou do menino Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Para almas sedentas, Jesus, água viva.